Muito boa tarde. Eu sou Thiago Pavinato e antes de começar o Faroeste à Brasileira, eu gostaria de trazer para vocês alguns elementos que são essenciais, bastante essenciais, aliás, ao caso da tentativa de assassinato contra o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. Isso que tem sido ventilado por toda a grande imprensa como uma verdade absoluta, como um crime contra o Estado Democrático de Direito. Ontem, depois do nosso programa, eu analisei todas as 221 páginas do relatório da Polícia Federal que foram disponibilizados e os 2 despachos do ministro Alexandre de Moraes. Cotejei com todo o ordenamento jurídico brasileiro, conversei com advogados do Grupo Prerrogativas, notadamente em defesa da esquerda, conversei com advogados que são eleitores do Lula, conversei com professores da USP, conversei com professores da PUC, conversei com professores da FAP, conversei com professores de Harvard. Conversei com muita gente, inclusive conversei com algumas das partes que são mencionadas nesse relatório e na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Mas antes de darmos prosseguimento a esta matéria, nós gostaríamos de lhe pedir que deixe o seu like, pois isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais conteúdos para você. E se ainda não é inscrito, clica no botão de inscrição e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Sua participação faz toda a diferença. Portanto, já que a verdade é o bem que o STF diz buscar no seu combate à fake news, afinal de contas, fake news nada mais é do que mentira. Fake news, notícia falsa, mentira. E o contrário de mentira é verdade. A Revista Oeste, portanto, vai prestar aqui um grande serviço a esse ideal dos nossos governantes atuais, os ministros do STF. Nós vamos prestar uma homenagem à verdade. E já que nenhum dos outros canais da grande mídia está de fato comprometido com a verdade, a Revista Oeste está. E por isso, se alguém quiser pegar a Revista Oeste de calça curta, vai ter mesmo que usar da criatividade, porque aqui nós vamos trabalhar com a verdade, nada mais do que a verdade. Vamos começar porque você merece saber a verdade, você não merece ficar na mentira. Do relatório da Polícia Federal, que revelou ao Brasil o plano para prender ou matar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, então presidente também do Tribunal Superior Eleitoral, nós temos os seguintes elementos. Logo na primeira página, o relatório policial, ele descreve o escopo, o objetivo do inquérito que está no STF sob o número 4874, Distrito Federal. Aspas. Articulação de pessoas, o objeto desse inquérito é buscar, investigar e, quem sabe, punir por articulação de pessoas com tarefas distribuídas por aderência entre idealizadores, produtores, difusores e financiadores voltada à disseminação de notícias falsas. Esse é o escopo desse inquérito. Logo na primeira página, então, vem um estranhamento. Para quem é do mundo jurídico, nós sabemos que um inquérito com o objeto de analisar notícias falsas já chegou às raias de um plano, de uma execução, como quer o STF, de um atentado, de um início de execução de um atentado contra a vida de Alexandre, de Lula, de Alckmin,
já causa estranheza. Mas vamos ter boa vontade. Vamos dizer que tudo veio no bojo deste inquérito aqui. Continuamos a leitura das 221 páginas. Aspas. Destaque para o crime de tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Pois bem, essa nova fase da operação da Polícia Federal, que revelou ontem este plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, fala de tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Agora, a pergunta é, será que o resto do relatório sustenta esta afirmação? É o que nós vamos ver. Nós temos um material apreendido durante a chamada Operação Tempus Veritatis da Polícia Federal. Aquele desencadeamento de buscas e apreensões a partir de delações como a do tenente-coronel Mauro Cid. E vale lembrar, José Dirceu acabou de ser inocentado na Lava Jato. Vale lembrar que todos os empreiteiros foram absolvidos da Lava Jato. Vale lembrar que as provas obtidas na Lava Jato foram anuladas, jogadas no lixo. Por quê? Porque se concluiu no STF, se firmou a jurisprudência no STF de que toda prova obtida por meio de uma colaboração premiada, de uma delação premiada, estando o réu preso fora dos parâmetros do Código de Processo Penal, tudo isso é nulo. Mauro Cid está preso de forma irregular. E dentro desta prisão, ele serve como um boneco que ora vai, ora volta à Polícia Federal. Nessa semana ele vai ao Supremo. Portanto, de acordo com o entendimento dos ministros do Supremo, Mauro Cid é vítima de tortura, de pau de arara do século XXI, como diz o Toffoli. Ele é vítima de um ato que gera vergonha ao judiciário, nas palavras de Gilmar Mendes, que cunhou, em primeiro lugar, que esse tipo de colaboração, essa obtenção de colaboração com o réu preso é tortura. Portanto, se aplica a nulidade de tudo para a Lava Jato, por que não está se aplicando aqui? Inclusive para o material obtido na Tempus Veritatis. Mas isso é uma parte, vamos voltar ao relatório de ontem. Esse relatório, ele nos diz o seguinte, aspas, ele visa reprimir, aspas, ações operacionais tomadas no pós-eleições. Que eleições? As eleições de 2022. No pós-segundo turno dessas eleições. Vamos continuar esse relatório que eu resumi. Aspas. O relatório fala o seguinte: esse núcleo se utilizou de elevado nível de conhecimento técnico militar para planejar, coordenar e executar ações ilícitas, as quais envolviam, inclusive, o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes para assegurar a prisão caso o golpe de Estado se consumasse ou, de maneira alternativa, a sua execução, a sua morte, talvez. É isso que a Polícia Federal dá a entender. O problema, meus senhores, é que neste ponto, ele diz que esse grupo de militares, aloprados de um escalão menor, esta é que é a grande verdade, porque as provas obtidas, temos o Mauro Cid, que já está envolvido até o pescoço em outras irregularidades, e outros oficiais. Então eles fizeram um núcleo para planejar, coordenar e executar ações para assegurar a prisão caso o golpe se consumasse. Esta é a primeira maldade da Polícia Federal. Porque que golpe de Estado é esse?
Como nós vamos ver mais adiante, o que a Polícia Federal chama de golpe é um decreto de estado de sítio que seria apresentado ao Congresso Nacional e está previsto na Constituição. Então, eles devem estar tão desacostumados com a Constituição que quando alguém tem um documento previsto na Constituição e quer apresentar ao Congresso, eles já chamam de golpe de Estado. Esta é a primeira maldade, é o erro material mais crasso e que, por conta dele, desencadeia todas as outras conclusões obstrusas e abjetas desse relatório. Mas vamos continuar. Mensagens entre Mauro Cid e Câmara. Aspas. O decreto elaborado pelo então presidente Jair Bolsonaro determinaria a decretação do estado de defesa. Me desculpe, é do estado de defesa. Ora, um presidente pode fazer um decreto de estado de defesa, mas isso passa pelo crivo do Congresso Nacional. Ora, isso está na Constituição. É um golpe constitucional? Um golpe de Estado constitucional, um Estado que é formado pela Constituição, o Estado é povo, território e direito, e acima do direito, a Constituição, portanto, não há golpe de Estado previsto pela Constituição, só há golpe de Estado quando coisas são feitas oficialmente em desacordo com a Constituição. Mas continuemos aqui. Ele diz uma coisa muito interessante, aspas, embora de extrema relevância no contexto apurado, as informações alcançadas a partir dos mencionados diálogos não foram suficientes para revelar alguma ação concreta envolvendo monitoramento. Então, até a tempus veritatis, nós tínhamos essa discussão. Esta questão de uma minuta de decreto de estado de defesa, que é plenamente constitucional, mas que foi abandonada, desistida, não foi assinada, não foi submetida. Portanto, não existiu para fins do mundo do direito. Mas agora, eles querem fazer uma manobra para dizer que ocorreu uma tentativa de golpe de Estado, uma tentativa contra o Estado Democrático de Direito. Continuamos aqui. Após a tempus veritatis, os tais diálogos de um grupo chamado Copa 22. Um cidadão chamado Joey conversa com Cid. Joey diz: vibração máxima, recurso zero. Tirem suas conclusões. Vibração máxima, recurso zero. E Cid diz: qual é a estimativa de gastos? Falei para deixar comigo. E Cid nem sabia o que era preciso para tal coisa. E Joey responde: tô com as necessidades iniciais. Ou seja, com a lista para pedir ao Mauro Cid, que ele precisa de pessoal para alimentação, hospedagem, material, o que daria cerca de 100 mil, ele fez uma lista para entregar para o Cid. Ok, nada mais se falou a respeito depois disso. Bom, continuamos a nossa análise. Uma hora, um dos membros desse grupo Copa 22 diz: vai cancelar o jogo? E outro responde: abortar. Mais um elemento desse relatório. Aspas. A Polícia Federal diz o seguinte: evidencia elemento subjetivo do Major Rodrigo Bezerra de Azevedo, possivelmente relacionado à frustração pelo fato de as Forças Armadas não terem um intento golpista. Fecho aspas. Depois um outro trecho. Rapaziada, desse grupo, texto trocado nesse grupo Copa 22. Rapaziada, esse grupo aqui perdeu a finalidade. Ora, no dia 4 de janeiro deste ano, 2024, Alexandre de Moraes fez aquilo que ele não podia. Deu uma entrevista ao jornal O Globo, que foi retransmitida pela Globo News, e
que ele mostra que ele já sabia dos planos para acabarem com a vida dele. Ou seja, ele já sabia que ele era uma potencial vítima. Ou, se o crime foi executado como querem os ministros do STF, ele é a suposta vítima. Depois nós temos aqui uma fala dentro desse relatório de um sujeito chamado Coronel Capel. Aspas. Ele queria saber se eles vão manter o velho sabujo quieto e passivo. Ele se pergunta, Bolsonaro vai ficar quieto e passivo? Vai manter? Manter quer dizer que ele sempre esteve. Não vai sair um lobo? Ele não vai sair como um dragão? Não. Revela aqui que esse coronel, ele fala que o velho sabujo se mantém quieto e passivo. As folhas 374 desses autos do inquérito, elas dizem uma coisa interessante. Ela fala que existe um grupo monitorando Jair Bolsonaro, além do Alexandre de Moraes. Eles dão os mesmos tipos de perguntas e respostas. Onde está o Bolsonaro? Ah, ele foi para tal lugar, vai para tal lugar, fica aqui, vai acolá. Mas o relatório, ele faz deduções precipitadas. Por exemplo, 2 deles, desse grupo Copa 22, 2 deles estiveram no Palácio em horário compatível ao de Jair Bolsonaro por mais ou menos 30 minutos. Ora, o Palácio do Planalto não é uma maloca, é um local grande. Estar no mesmo palácio em que esteve Jair Bolsonaro não quer dizer muita coisa. Mas 2 deles estiveram no palácio ao mesmo tempo que Bolsonaro. Mas não tem nada de Bolsonaro até o momento. E dizem que, a Polícia Federal diz que neste mesmo tempo houve a impressão do tal planejamento do golpe de Estado pelo secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência. Plano que previa prender ou executar Alexandre de Moraes, Lula e Alckmin. Bom, ao final das contas, nós lemos o relatório e temos o seguinte. O resultado disso tudo no grupo em que eles discutiam. Mensagens do dia da diplomação, dia 12 de dezembro de 2024, quando Alexandre de Moraes diplomou Lula presidente. O que esse grupo golpista dizia? Nada adicional. Ainda não. Nada. Continuamos. A tal da minuta, que é juntada no relatório. A minuta do Gabinete Institucional de Gestão de Crise. É interessante notar que ela tem um item 4 chamado Objetivo Estratégico desse documento, do plano de golpe de Estado impresso no Palácio do Planalto. Sabe qual é o objetivo desse documento, senhor? Isso ninguém mostrou. Proporcionar ao presidente da República, Jair Bolsonaro, maior consciência situacional das ações em curso, a fim de apoiar o presidente para sua tomada de decisão. Ou seja, pode ter existido o decreto, a minuta do decreto de Estado de defesa, que é algo previsto na Constituição, mas minuta de decreto é ato preparatório. E mesmo que fosse assinada, teria que ser submetida ao Congresso, teria que ser confirmada pelo Congresso, está prevista na Constituição. Mas se só essa minuta animou esse grupelho, esse documento impresso no Palácio mostra que eles se reuniram e ficaram fazendo monitoramento do Alexandre para, caso Bolsonaro assinasse o decreto de estado de defesa, eles já fizessem a prisão do Moraes e, para isso, para conscientizar, até mesmo para
fazer com que o Bolsonaro assinasse essa minuta, esse rascunho, a minuta do rascunho, ou o rascunho da minuta do Estado de Defesa, que é constitucional e que tem que passar pelo crivo do Congresso Nacional. Eles fizeram esse documento que chamam de minuta de golpe. E essa minuta é clara em dizer que ela serve para dar consciência ao presidente da República, ao Jair Bolsonaro, e incentivar no processo de tomada de decisão. Isto é, Bolsonaro não estava decidido sobre o rascunho da minuta do Estado de Defesa. No dia 17/12/22, Mário Fernandes, que é um dos sujeitos que aparece nesses grupos, ele foi um dos visitantes de Jair Bolsonaro, que, contrariamente aos ministros do STF, tem uma agenda de quem entra e quem sai. Ele ficou lá 45 minutos. Pode-se dizer que ele tratou disso com o Bolsonaro? Não. Porque até mesmo, vamos dizer que no mesmo dia, se esse Mário Fernandes ficou 45 minutos no dia 17, muito depois da diplomação, porque esse grupo formado, esses aloprados, queriam fazer valer o decreto de Estado de Defesa no dia da diplomação, ou momentos antes, mas isso já era dia 17/12/22. Nesse mesmo dia que esse Mário Fernandes ficou 45 minutos com Bolsonaro, o ministro André Mendonça ficou 1h28. Ora, André Mendonça não poderia tê-lo aconselhado a esqueça, por mais que seja constitucional, por mais que tenha que passar pelo crivo do Congresso, esqueça esta minuta. E minuta não é nada, minuta não tem validade jurídica. Esta minuta de Estado de Defesa, por mais constitucional que ela seja. E o mais engraçado é que esse documento, essa minuta que surgiu ontem na imprensa, em que dizem que é a minuta que se discutia a prisão ou morte de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, sabe qual era o objetivo declarado nessa minuta? É o seguinte: restabelecer a lei e a ordem por meio da retomada da legalidade e da segurança jurídica. O objetivo do golpe era esse: restabelecer a lei e a ordem por meio da retomada da legalidade e da segurança jurídica. Ora, mas ninguém quer dar um golpe para restabelecer a lei e a ordem. As pessoas querem dar um golpe para romper com a ordem vigente. Então quem é que está mentindo? E também dizia esse documento: neutralização da capacidade de atuação do ministro Alexandre de Moraes. Isso é absurdo? Vamos ver. Com quais bases a minuta coloca esses objetivos? As bases também estão escritas nela. Eu peguei as principais. A primeira base, fraude eleitoral. E por isso haveria necessidade de um novo pleito, ou seja, não haveria um ditador, haveria uma nova eleição. Decreto com a aprovação do Congresso, isso estava previsto nessa minuta de golpe de Estado. E por fim, prisão dos envolvidos em ilegalidades. E eu acho que envolvidos em ilegalidades devem ser presos se for o caso. Então não tem nada de golpista. E é claro, repetem, neutralizar os elementos geradores de instabilidade no STF. E nós sabemos que há, nós sabemos que existem. Ora, diante de tudo isso, meus amigos e minhas amigas, a conclusão é: nada liga o Bolsonaro à tentativa de golpe. Se ele fez um rascunho de minuta de decreto de Estado de Defesa, esse decreto é constitucional e só tem validade no mundo jurídico se ele fosse assinado e proposto, levado adiante. Este planejamento, este monitoramento do Alexandre de Moraes também não evidencia uma tentativa de golpe de Estado e contra o Estado Democrático de Direito. Em nada, em absolutamente nada.
Aliás, o Alexandre de Moraes nem deveria estar incomodado com isso, afinal de contas, ele também monitora cidadãos comuns. O que nós vimos no gabinete do Alexandre de Moraes é muito mais escandaloso do que esta meia dúzia de aloprados que diante das negativas, diante da passividade do presidente Jair Bolsonaro em não levar adiante o seu decreto, a sua minuta de decreto de estado de defesa constitucional, que deveria ser aprovada pelo Congresso, queriam dizer para ele: olha, assine, nós já temos tudo programado, assine, tudo vai dar certo. Mas essas mensagens mostram que esse grupo de aloprados não tinha a aprovação da instituição Forças Armadas Brasileiras, Exército, Marinha ou Aeronáutica. Esses documentos mostram que eles estavam trabalhando na esperança de, em algum momento, Mauro Cid aparecer e dizer: o presidente aprovou. Mas a resposta foi: nada, nada ainda. Abortar. Portanto, senhores, não há nada que vincule Jair Bolsonaro a uma tentativa de golpe de Estado, muito menos em um plano para matar Lula, Alckmin ou Alexandre de Moraes. Mas o que é mais interessante é que nem estes aloprados podem ser condenados, processados por qualquer coisa dessa natureza. Sabe por quê? Porque o nosso Código Penal diz que considera-se praticado crime no momento da ação ou omissão. O crime de golpe de Estado, ele começa no momento da ação para o golpe de Estado e não no monitoramento de vítima. De vítima, não de golpe de Estado, mas no monitoramento de uma pessoa que deveria ser neutralizada e foi indicada, como de fato é, nós vamos mostrar, um fator de instabilidade para a democracia brasileira. O Código Penal, no artigo 5º, ele diz que aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções e tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Ou seja, se o Alexandre de Moraes, ele está aplicando, ou o STF está tentando aplicar penalidades e deixar que corram processos nascidos numa delação, numa colaboração do Mauro Cid, que foi considerada tortura na Lava Jato, se a Lava Jato acabou por conta disso, esta operação não poderia estar vigente, porque o Tratado de Roma, que vale no Brasil como norma constitucional, define como crime de perseguição política, que é um crime contra a humanidade que fica ao lado do genocídio. Por fim, meus queridos, o artigo 14, inciso 2 do Código Penal diz que o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Se o Bolsonaro cometeu algum crime, se ele pensou em cometer algum crime, coisa que não sabemos, e se ele não foi iniciado na execução desse crime por decisão própria, não existe crime nem tentativa de crime. A tentativa, o crime tentado é aquele que começa a ser praticado, mas, por uma razão estranha ao do executor, aparece a polícia, ele não sabe disparar o revólver, coisas do tipo, o crime não é consumado. Agora vamos ao Código de Processo Penal, e isso é o mais grave. Vamos ao Código de Processo Penal, e isso é o mais grave. O Código de Processo Penal, ele diz, no artigo 103, que no STF, um relator que seja suspeito deve apresentar os autos à mesa para que seja definido um novo relator. O artigo 112 fala que um juiz suspeito é incompatível, é impedido de tocar a causa adiante. E o artigo 254 do Código de Processo Penal
diz que é suspeito um juiz que seja amigo ou inimigo de uma das partes, se ele, juiz, ou a família responderem por crime análogo àquele que ele está julgando, se ele aconselhou qualquer das partes, ou, artigo 254, inciso 3º, se o processo em que é parte o juiz, cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até 3º grau. Ora, se o juiz é uma das possíveis vítimas do caso que se busca processar, julgar e punir, esse juiz não pode ser o relator. Não pode. Mesmo que nós tivéssemos provas robustas de que isso fosse crime e houve um crime, houve de fato uma tentativa para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, absolutamente ninguém consegue me responder o seguinte: absolutamente ninguém da Globo, absolutamente ninguém do STF, absolutamente ninguém consegue superar essa questão. Se isso tudo é verdade, se isso tudo é crime, por que é que o Alexandre de Moraes está despachando como juiz relator do inquérito? Porque ele é suspeito. E, sendo suspeito, ele está impedido. Valendo lembrar que Lula só é presidente da República, Lula só é presidente da República em razão da suspeição de Sérgio Moro. Então não interessa, por mais reprovável que seja um plano para matar qualquer pessoa, por mais abjeto que ele seja, a gente não pode ignorar que no Brasil o processo tem um peso gigantesco. E se é para a gente viver o império da lei, nós temos que viver o império da lei, porque fora do império da lei é a tirania. E se Lula é presidente da República porque Sérgio Moro era suspeito, tudo que foi praticado nesse inquérito deve ser anulado, porque Alexandre de Moraes é suspeito, é uma das supostas vítimas. Por fim, meus queridos, só para lhes dizer que a Constituição, no artigo 49, ela diz que o Congresso Nacional, ela deve aprovar o estado de defesa. Portanto, um rascunho de minuta de estado de defesa não pode ser minuta de golpe. Vale lembrar, meus queridos, que a Lei 9.504 de 1997, ela estabelece que o TSE só pode fazer resoluções até o dia 5 de março do ano das eleições. E quando o TSE faz uma resolução, a resolução 23.714, em 20 de outubro de 2022, ou seja, 7 meses e meio depois do que a lei permite, houve sim fraude nas eleições. Portanto, essa minuta de planejamento que querem trazer como execução do golpe, ela tem toda a razão. Houve fraude às eleições. E houve fraude às eleições. Por quê? Foi desrespeitada a regra do direito autoral, do direito eleitoral, que está no artigo 105 da Lei 9.504. É só cotejar. Artigo 105 da Lei 9.504 e a Resolução 23.714 do TSE de 20 de outubro de 2022. A fraude é clara, se comprova com um calendário. E por fim, senhores, há que se acrescentar que o Código de Processo Civil diz, nos artigos 284 e 285, que todo processo que se apresenta deve ser distribuído. E vamos lembrar que o pedido da questão das rádios da coligação do presidente Bolsonaro sequer foi distribuído e o Alexandre de Moraes, presidente do TSE, além de sequer distribuir, além de sequer cumprir o que determina o Código de Processo Civil, já aplicou multa por litigância de má-fé, coisa que ele nunca fez com a outra coligação. Portanto, por mais réprobo que seja o fato
de se planejar, executar quem quer que seja, não há nenhuma inverdade nesse documento impresso sem o conhecimento de Bolsonaro, mas para o convencimento de Bolsonaro, para o reestabelecimento da ordem, porque nós tivemos no Brasil, sim senhores, fraude nas eleições, eu dei aquilo os elementos. E, é claro, o ministro Alexandre precisaria ser neutralizado nas suas funções. Afinal de contas, ele era o agente causador dessa instabilidade. Eu acredito que eu já percorri tudo o que eu precisava lhes dizer. Mas falta uma coisa. Ontem o ministro Gilmar Mendes, e aqui eu vou encerrar, ontem o ministro Gilmar Mendes, ele fez um jogo com palavras. E eu recebi algumas reprimendas de colegas. Você disse que foi mera cogitação. Não foi mera cogitação. Funcionários públicos, recursos públicos foram movimentados. Veja as mensagens, eu vi todo o relatório. O ministro Gilmar disse, não houve mera cogitação. Mas percebam o jogo de linguagem. Mera cogitação é diferente de ato preparatório. A mera cogitação não é um ato, é um pensar. Ato preparatório, de acordo com a jurisprudência e o próprio Código Penal brasileiro, é aquilo que está entre a mera cogitação e o início da execução do crime. Portanto, de fato, não foi mera cogitação. Não poderia ter sido mera cogitação. E o ato preparatório não é mera cogitação, porque ele se inicia depois da mera cogitação. Então, reduzir o ato preparatório à mera cogitação é o novo recurso de linguagem para enganar você. Para fazer que você não aprenda o direito penal. Para estupidificar você, nação brasileira. Para deixar você num limbo. O ato preparatório, que no direito brasileiro não é punível, Pavinato, você acha isso certo? Eu teria que soltar, então, as pessoas do PCC que planejaram contra a vida do Moro? Teria. Eu não estou dizendo que eu acho certo ou errado não punir ato preparatório, mas eu estou dizendo que no Brasil é assim. E se não deve ser, o Congresso legisla, não o juiz. Ato preparatório está entre a mera cogitação e a execução do crime em si. Não se deixem confundir com essas falas levianas, inverídicas, de que mera cogitação é ato preparatório. Não, ato preparatório é mais. E vou lhes dizer uma coisa. Um ato preparatório é um ato. É uma execução de alguma coisa, mas não do crime em si, do crime que se visa cometer. Se eles estão tentando enquadrar isso num crime de tentativa de golpe de Estado, contra o Estado Democrático de Direito, eu trago aqui a melhor jurisprudência e lhes digo, no caso do crime de falsificação de dinheiro, se eu compro petrechos, ou seja, acessórios, impressoras para imprimir dinheiro falso, eu comecei a execução do crime de falsificação de dinheiro, ou eu fiz um ato preparatório para o crime de falsificação de dinheiro, porque no meu silêncio eu posso dizer que é para imprimir qualquer outra coisa, a não ser que eu arranque por tortura. A resposta está no Código de Processo, no Código Penal brasileiro. Mais especificamente, no artigo 291. Se eu sou encontrado com petrechos para falsificar dinheiro, para falsificar moeda, mas eu não sei se eu vou falsificar moeda ou não,
eu tenho petrecho, mas eu não comecei a fazer nada, eu respondo pelo crime de petrechos para falsificação de moeda e não pela tentativa de falsificação de moeda. Então, se houve algum crime, esse crime foi o monitoramento ilegal de Alexandre de Moraes. Quem deve responder é quem executou esse monitoramento. E deve responder com base na violação à intimidade, com violação à vida privada e também pelo crime de perseguição. Ponto. E também, óbvio, se são funcionários públicos, deve responder perante a legislação pertinente aos seus cargos. Mas não por tentativa de golpe de Estado. Porque o monitoramento nada mais é do que um ato preparatório para um crime que eles sequer poderiam cometer sem a anuência de Jair Bolsonaro. E o que fica muito claro nesses relatórios é que Jair Bolsonaro e as Forças Armadas frustraram essa meia dúzia de aloprados que fizeram de tudo para convencer o ex-presidente e as Forças Armadas de que o golpe seria um sucesso. Eu não posso transferir essa culpa para ninguém mais, além destes aloprados deste relatório. E isso deve ficar claro. Se são crimes cometidos, são crimes de monitoramento ilegal, violando intimidade, vida privada e perseguindo, mas não tentativa de golpe. Porque, como tentativa de golpe, isso não passa de um ato preparatório. E toda essa análise, senhores, é feita com a análise da integralidade do relatório fornecido pela Polícia Federal e pela decisão do ministro Alexandre de Moraes. E só faço aqui um apelo. Apelo não, um registro. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro perde muito em não fazer uma nota oficial de repúdio contra esses aloprados. Porque tudo que esse relatório traz, mas chama de minuta de golpe, chama maldosamente, é um rascunho de minuta de decreto de estado de defesa, o que é constitucional. Porque esse relatório mostra que esses aloprados estavam tentando fazer com que Bolsonaro e as Forças Armadas aderissem, assinassem, levassem adiante essa minuta. E mesmo que levassem adiante essa minuta, ela não seria golpe porque é constitucional. E essa minuta, em que pese a ojeriza, o rechaço, a questão de execução e de morte, ela é verdadeira porque houve fraude, o Alexandre de Moraes necessita ser neutralizado porque ele é o agente causador da desordem e da insegurança jurídica. E, até hoje, a ordem precisa ser restabelecida no país. Eu espero ter esclarecido a vocês e volto daqui a pouco com o Faroeste à Brasileira. Olá, patriotas! Gostou do nosso canal? Se gostou, peço que deixe aqui o seu like e a sua inscrição. Assim, mais pessoas irão receber as nossas notícias e você receberá novas informações do Brasil em Foco. Até breve!